estamos com o toque do dia, com essa alegria, com essa satisfação de estar anunciando a palavra de Deus, né? E nesse tempo que estamos vivendo, né, Deus parece que está cada dia mais distante, num céu, né, muito distante, e as pessoas assim creem e vivem, né? E nós queremos trazer hoje esse Jesus, esse Deus que desceu e quer entrar no seu coração, na sua mente, no seu entendimento, para você ter um relacionamento. Então Deus não é um Deus de longe, mas um Deus de perto. Um Deus que quer relacionar com você, como homem, como mulher, jovem, para realmente estar dentro da vontade de Deus, com um propósito, né? Que é importante a gente ter um propósito e só Deus pode fazer essa obra em nossos corações. Hoje nosso convidado é Robson, né? Missionário Robson, um longo trabalho ali em Paraná, agora vivendo aqui em Corumbá, aqui na fronteira, e hoje, mais uma vez, ele está no toque do dia. Mês passado ele esteve aqui com sua esposa Viviane, e hoje ele está aqui também para dar um recado, ver o que o Senhor, que Deus tem colocado no seu coração, para ele comunicar também essa palavra que ele está vivendo e realmente quer compartilhar com cada um esse dia, tá bom? Vamos chamar então Robson. Robson, chega até aqui. Olá, irmãos, boa noite, graça e paz, Senhor Jesus, para o seu coração. Um prazer, uma alegria, uma satisfação enorme estar aqui novamente com o tio Marcos, no Toque do Dia. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que o Senhor colocou no meu coração durante essa noite, de madrugada, logo, quase pela manhã, noite passada. Quero falar com vocês sobre as marcas de um discípulo. Quais são as evidências, características, atitudes que marcam a vida de um discípulo? Vamos falar de algumas delas. Fé. Um discípulo precisa crer, um discípulo precisa acreditar, um discípulo precisa andar em fé. Outra marca, coragem. Um discípulo precisa ser audacioso, precisa ser corajoso, precisa ser destemido. Outra marca, renúncia. Um discípulo, certamente, a vida de um discípulo vai ser marcada pela renúncia. E em quarto, não menos importante, a obediência. Um discípulo, a vida de um discípulo é marcado por sua obediência. Falando sobre fé, ali no Evangelho de João, capítulo 20, narra uma história que nós conhecemos muito bem, já depois de Jesus ter sido morto, crucificado, e aí Jesus, ele ressuscita e depois ele aparece aos seus discípulos. E nessa ocasião, onde Jesus ele aparece, os discípulos estavam sem fé, os discípulos estavam incrédulos, eles estavam com medo. O texto vai dizer ali nos evangelhos que os discípulos estavam dentro de uma casa trancada, com medo das pessoas, com medo que o mesmo que aconteceu com Jesus acontecesse com eles também. E ali Jesus, é interessante que o texto vai dizer que mesmo a porta estando trancada, Jesus entra e Jesus se coloca no meio deles. E nesse capítulo de João, capítulo 20, é interessante porque fica muito evidente ali, nós sempre falamos sobre a vida de Tomé. Que Tomé, ele precisou crer para ver, ele precisou ver para crer. Tomé, ele não tinha tanta fé como os outros discípulos, mas se nós formos voltar um pouco no texto, os discípulos tiveram a mesma atitude de Tomé, eles também estavam duvidando. E Jesus, quando ele aparece para os discípulos, ele mesmo mostra, Jesus ele fala, olha, aqui as minhas mãos, aqui estão as marcas, sou eu mesmo. E aí, algo que Jesus disse ali para os discípulos, que me chama a atenção a gente fala sobre Tomé, que ele precisou ver para crer, mas Jesus fala ali para os discípulos também, pare de duvidar e creia. É o mesmo que ele diz depois lá para Tomé. Claro que fica mais evidente aqui
a vida de um discípulo, mas todos os outros discípulos, eles estavam juntos na mesma situação. Quando Jesus aparece e ele visita os discípulos, Tomé não estava a primeira vez. E aí depois, então, de um tempo, depois de uma semana, Jesus aparece de novo, e aí sim, Tomé está junto com eles. Porque quando os 10, que aqueles já estavam em 11, Judas já havia negado, Jesus estavam em 11, e nessa ocasião estavam em 10, faltando Tomé, Jesus ele se apresenta, fala para eles, olha, sou eu, não tenham medo, sou eu. E Jesus mostra as suas marcas, porque os discípulos, os 10, assim como Tomé, depois, eles também estavam duvidando. Eles também estavam com medo. Eles também estavam com dúvidas no seu coração. Estavam com falta de fé. Estavam duvidando. E Jesus diz, não temam, sou eu mesmo. E depois ele diz para Tomé, Tomé, pare de duvidar e creia. Quantos de nós, irmãos, como discípulos de Jesus, que seguimos a Jesus, andamos com Jesus, assim como os discípulos experimentaram, viram milagres, experimentaram de uma vida de andar com o Senhor e ver multidões se convertendo, pessoas sendo curadas, milagres acontecendo. Mas aqui nesse momento eles estavam duvidando. Quantos de nós, nesse dia, nessa noite, ou nesse momento em que você irá ouvir essa palavra, talvez esteja com a mesma atitude que os discípulos estiveram, duvidando. E por que para falar de fé, eu escolhi um texto como esse para falar de dúvida? Porque isso acontece conosco. Os discípulos eram pessoas comuns, como nós, como eu e você. Mesmo eles sendo discípulos, seguidores do caminho, seguidores de Jesus, pregadores do Evangelho, homens cheios do Espírito Santo, tanto é que nessa ocasião Jesus vai dizer para eles, recebam o Espírito Santo. Então, Jesus capacitou os seus discípulos, sim, eles foram homens cheios de poder, homens audaciosos, homens que tiveram as suas vidas marcadas, desempenharam os seus ministérios, são conhecidos como heróis da fé, aqueles apóstolos, os primeiros seguidores do caminho, os que implantaram o reino, ajudaram, foram os primeiros a implantar o reino de Deus, plantaram igrejas, enfim, mas eram homens comuns, pessoas comuns como eu e você, que em algum momento de suas vidas tiveram medo, duvidaram. Foi necessário que Jesus aparecesse e lhes mostrasse as mãos e dissesse, olha aqui as minhas marcas, sou eu, não temam. E depois ele diz para Tomé, olha aqui, coloque aqui as suas mãos nas minhas mãos, coloque o dedo aqui, nas minhas marcas, nas minhas feridas, coloque aqui as mãos do meu lado, coloque aqui, sou eu que estou aqui falando com você, pare de duvidar. Jesus fala para nós, paremos de duvidar. Muitas vezes nós passamos por circunstâncias, situações na nossa vida que nos deixam atemorizados, cheios de dúvidas. E aí Jesus ele vem e diz, não tenham medo, sou eu, não duvidem, parem de duvidar e creia. Jesus nos chama para crer, para acreditar. Uma outra marca de um discípulo é a coragem. Falamos sobre a fé, acreditar, mas a coragem. Lá em Mateus, capítulo 14, verso 27, Jesus, ele se apresentando ali para os discípulos, falando, com os discípulos, ele diz, olha, não tenham medo, mais uma vez ele repete. E nessa ocasião aqui é uma situação em que Jesus, nós conhecemos também muito essa história, os discípulos estão no barco, eles vão atravessar para o outro lado, e aí Jesus ele sai do barco, e aí os discípulos estão ali, e de repente eles veem Jesus andando sobre as águas. E eles, mais uma vez, atemorizam, eles ficam com medo e começam a dizer, será que é um fantasma? O que é isso que está... Eles não conheceram Jesus de prontidão. Eles não identificaram que era Jesus. E aí Jesus teve que repetir e falar para eles, tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus disse, olha, sou eu que estou aqui com vocês. Mais uma vez, numa situação onde os discípulos estão ali naquele barco,
e eles têm medo, e Jesus aparece e diz, olha, não tenham medo, sou eu que estou aqui com vocês. E aí, um homem muito destemido, muito corajoso, ele era um homem impetuoso, que é Pedro. Aqui quero falar sobre esse discípulo, assim como eu falei sobre Tomé e os demais discípulos, no ponto anterior. Aqui eu quero destacar a vida de Pedro. E Pedro, quando ele vê que é Jesus, ele diz, mestre, ordene que eu vá até você. E aí Jesus fala para ele, venha Pedro. Então Pedro aqui foi um homem de muita coragem, ele teve muita coragem, enquanto todos os discípulos estavam com medo, ele sai daquele barco, ele pisa sobre a água, ele começa a andar sobre as águas. Ele experimenta ali de algo sobrenatural. E ele começa a andar sobre as águas também, em direção a Jesus. Mas o texto vai dizer, irmãos, que quando Pedro, ele olha para o vento, ele sente o vento, ele vê aquelas ondas, ele olha para as circunstâncias, ele olha ao redor, e ele vê que ele está andando sobre as águas, então ele começa a afundar. Mais uma vez, um medo. E aí, ele começa a afundar e grita, mestre, salva-me, Jesus, salva-me, não me deixe morrer, não me deixe afundar. E aí Jesus fala para ele, homem de pequena fé, por que você duvidou? Então a coragem tem que ser acompanhada de fé. Não adiantava ter coragem, ser destemido, ser corajoso e duvidar. Pedro foi corajoso, começou a andar sobre as águas, mas no momento em que ele duvidou, ele começou a afundar. E assim também é na nossa vida. Nós temos fé, acreditamos, e aí nós nos enchemos de coragem, nós nos tornamos pessoas audaciosas, pessoas destemidas, damos um passo fora do barco, começamos a andar sobre as águas, mas olhamos para as circunstâncias, olhamos para os ventos fortes, as ondas altas, os problemas, as situações, e aí a gente duvida e começamos a afundar. Mas nós podemos gritar para o nosso mestre, ele está ali, logo ali na nossa frente, Jesus, salva-me! E aí Jesus estende a sua mão e nos tira daquela situação. Quantas vezes isso acontece com a gente? Estamos em situação de perigo, de angústias, e aí nós duvidamos e começamos a esmorecer a nossa fé, começamos a duvidar e nos sentimos fracos, nos sentimos desencorajados, nos sentimos sozinhos. Mas Jesus vem, estende a sua mão e nos levanta, mas ele nos chama a atenção para termos fé, porque a coragem precisa ser acompanhada de fé, assim como uma vida de fé precisa ser acompanhada por coragem. Um outro ponto eu quero falar sobre a renúncia. Além de um discípulo ser marcado por fé, ele precisa crer, precisa acreditar, precisa ter coragem, mas precisa também de uma vida de renúncia. É interessante que, lendo sobre o chamado dos primeiros discípulos e depois dos demais discípulos, Jesus está ali andando no mar da Galileia, à beira do mar, e ele vê lá primeiro Pedro e André, e aí ele chama aqueles homens, e ele fala, sigam-me. E o texto vai dizer que eles abandonaram, eles largaram as suas redes e seguiram Jesus. Logo adiante, Jesus vê ali os irmãos, filhos de Zebedeu, Tiago e João, e diz o mesmo para eles, olha, venham e sigam-me. E eles descem do barco, eles deixam os negócios do pai, da família. Zebedeu, ele era alguém que tinha um negócio ali de pesca, certamente que tinha outros barcos, e seus filhos estavam ali dando continuidade ao legado, ao negócio da pesca. E Jesus fala para ele, olha, eu farei de vocês pescadores de homens. Então a vida de um discípulo é marcada por renúncia. Imagine, irmão, se hoje Jesus, ele aparece aqui, nesse cenário onde nós estamos envolvidos com os nossos negócios, com o nosso trabalho, e, de fato, precisamos, é legítimo, assim como aqueles homens estavam ali, com seus negócios, trabalhando, é legítimo trabalhar, é legítimo termos um trabalho para nos sustentar nossas famílias, termos o nosso ganha-pão, mas imaginem isso, imagine se Jesus chega na frente
do nosso comércio, da nossa loja, chega ali na escola, na nossa faculdade, naquilo que nós estamos empenhados, e fala pra gente, olha, deixem tudo e sigam-me. Qual será que vai ser a nossa resposta para Jesus? Para aqueles homens deixaram tudo, renunciaram tudo e seguiram Jesus. Então diz assim o texto, lá em Mateus capítulo 4, do verso 18 ao 22. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e seguiram Jesus. Marcos capítulo 8, 34, diz assim, então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Já lá adiante, depois de os discípulos já estarem seguindo Jesus, ele adverte seus discípulos e diz o seguinte, olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então negar a nós mesmos, negar as nossas vontades, os prazeres da carne, aquilo que desejamos, almejamos. Então renúncia de direitos, é renúncia daquilo que é legítimo, que podemos ter, mas que em determinado momento da nossa vida pode ser que Deus nos peça isso. Assim como pediu para aqueles discípulos. Jesus pediu e eles deixaram suas redes. E a minha pergunta é, o que Jesus tem pedido para você? O que ele tem te pedido? O que a nossa vida como um seguidor de Jesus vai nos custar? Sempre vai custar algo, irmãos. É preciso, as marcas de um discípulo, além da fé, da coragem, a renúncia é uma marca inevitável. Cedo ou tarde, em algum momento ou outro, e com certeza já tivemos que deixar algumas coisas para seguir Jesus. Mas agora eu estou falando não só de deixar o pecado, não só de deixar a vida pregressa, longe dos caminhos do Senhor, em desobediência, não. Eu estou falando agora de uma renúncia de direitos, daquilo que nos é legítimo, daquilo que Jesus pode nos pedir durante a nossa caminhada com Ele. Uma vida de renúncia. Jesus mesmo, a vida de Jesus foi marcada por renúncia. Filipenses vai dizer que mesmo ele sendo Deus, não usurpou. E diz o texto, tendo em vós a mesma atitude que teve também Jesus. Mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou, deixou a sua glória, fez-se como servo e habitou entre nós. A vida de Jesus e dos discípulos é marcada por renúncia. Seguimos então para o último ponto aqui, a última marca, uma característica, atitude que marca a vida de um discípulo é a obediência. Então, precisamos ter fé, precisamos acreditar, precisamos crer, precisamos ser corajosos, audaciosos, destemidos, precisamos também renunciar, ter uma vida de renúncia, deixar algumas coisas que o Senhor nos pede e precisamos também de obediência, precisamos obedecer. Jesus disse em João, capítulo 14, verso 15, para os discípulos, Jesus está dizendo isso aqui para os discípulos, se vocês me amam, se é uma condição, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então eu diria que talvez, de todas essas que eu falei, a obediência seja uma marca muito forte, porque ela evidencia o amor. Evidencia o quanto nós amamos. E como é que nós vamos provar que nós amamos o Senhor? Qual é a medida? Qual é o tamanho? Como é que a gente calcula isso? É pelo quanto nós o amamos. O quanto nós estamos dispostos a amá-lo, amar mais o Senhor do que a nós mesmos, amar mais o Senhor do que as coisas, amar mais o Senhor do que outras pessoas, amar mais o Senhor, amar mais a Deus, a Jesus, do que o que nós temos, o que nós alcançamos, o que conquistamos, talvez a nossa posição, talvez os nossos títulos, aquilo que almejamos muito e corremos atrás e buscamos incansavelmente. Porque é isso, a obediência, é a sequência aqui de uma vida de renúncia, é a obediência. E ainda em João 14, verso 23, seguindo aqui esse diálogo que Jesus está tendo ali com os discípulos, ele diz, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará. E nós viremos a ele e faremos nele morada. Então, mais uma vez, uma condição. Jesus estabelece, o se aqui é uma condição. Ou seja, como é que a gente ama a Deus? Obedecendo.
A Bíblia vai dizer que é melhor a gente obedecer do que sacrificar. Deus se agrada mais de um coração obediente do que aquele que oferece muitos sacrifícios. Então essa é a maneira, assim como Deus, o Pai, prova o seu amor por nós, entregando, doando o seu Filho. Ele espera que a prova do nosso amor por Ele seja a obediência. Nisso, Jesus depois vai dizer também, nisso vocês serão conhecidos como os meus discípulos, se me amardes verdadeiramente. Então o amor, amar, para que possamos obedecer. Eu coloquei aqui, interessante que eu estava pensando sobre a obediência, como a obediência, como a capacidade de nos submetermos. Porque muitas vezes nós temos dificuldade de obedecer porque nós não queremos abrir mão do nosso orgulho. Nós não queremos reconhecer que nós estamos errados, nós não queremos reconhecer, não estamos dispostos a reconhecer que o outro irmão tem razão. Nós não estamos dispostos a abrir mão dos nossos achismos, sempre temos razão. Então a capacidade que nós temos de nos submeter vai determinar o quanto nós vamos ser obedientes na nossa vida, nossa jornada como cristãos, como filhos de Deus, como discípulos. Então, irmãos, reflitamos nessa noite, nessa palavra, sobre as marcas de um discípulo. A nossa vida será marcada como discípulos, como seguidores do caminho, como seguidores de Yeshua, de Jesus, nosso Salvador. Ele nos chamou, irmãos, assim como chamou aqueles discípulos. Ele nos chamou. E como discípulos, temos que ter na nossa vida essas evidências, essas marcas que nos evidenciam como discípulos. Precisamos crer, ter fé. Ainda que, às vezes, possamos duvidar, Jesus chama a nossa atenção para que a gente creia, para que a gente pare de duvidar e creia. Para que a gente tenha coragem de avançar, de perseverar, de continuar, de nos mantermos no caminho, de nos mantermos na presença de Deus, de nos mantermos no propósito, no chamado que o Senhor tem para a nossa vida como discípulos. Precisamos de uma vida de renúncia. A renúncia é uma marca. E precisamos ser obedientes. E assim eu gostaria de orar com os irmãos nessa noite, que o Senhor, que o Espírito Santo nos ajude a crer, nos ajude a não duvidar. Que o Senhor nos ajude a termos coragem, a sermos destemidos. Que o Senhor nos ajude a renunciar àquilo que Ele tem nos pedido. Que o Senhor nos ajude a obedecer, a termos uma vida de obediência, a sermos obedientes aos seus mandamentos. Porque assim nós vamos provar o nosso amor por Ele. Amém? Eu gostaria de orar. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Obrigado por esse tempo. Obrigado pelo seu ensino. Obrigado porque aprendemos aqui como discípulos, temos marcas na nossa vida. Somos marcados. E que essas marcas, assim como acompanharam os seus discípulos primeiros, nos marquem também a nós. Possamos ser pessoas cheias de fé, possamos crer, ainda que diante das circunstâncias contrárias, adversas, possamos crer e parar de duvidar. Possamos ter coragem para enfrentar os nossos desafios e não deixar que o medo nos afunde. E que possamos também ter uma vida marcada por renúncia, deixar aquilo que o Senhor pede de nós, as nossas redes, coisas que nós sabemos que o Senhor tem nos pedido e não temos conseguido deixar. Possamos ter uma vida marcada pela renúncia e também sermos obedientes. Possamos provar o nosso amor por Ti, obedecendo aquilo que o Senhor nos diz, a Tua palavra. Pai, nos ajude a sermos esses discípulos, em nome de Jesus. Amém? Amém, amados irmãos, Deus abençoe, que realmente possamos ficar com essa palavra no nosso coração. Tenha um final de dia, uma semana abençoada, um grande abraço, Deus abençoe. Esse é o nosso irmão Robson, né? Realmente essa é a vida do cristão, renúncia, pagar o preço, né? Jesus veio pagar o preço, nós realmente somos caros, porque Ele pagou um alto preço. Então, realmente, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, somos pessoas preciosas, né? Tão preciosas que Jesus deu sua vida por cada um de nós. Então, o inimigo quer nos desanimar, quer nos anular,
quer realmente deixar nós para baixo, mas realmente nós temos um alto preço, né? Trabalhamos com coisas de valores e sabemos o que tem valor realmente e o que não tem valor. E nós temos valor pelo preço que nós fomos pagos. E Jesus pagou um alto preço. E você também tem que pagar um preço para realmente seguir a Jesus Cristo, porque o caminho é estreito, a porta é estreita. Então, esse é o modelo, né? De seguir a Jesus Cristo pelo um caminho estreito, tá bom? Queremos agradecer a Robson por estar mais uma vez aqui no Toque do Dia. A Viviane está aqui presente também. Queremos agradecer por essa colaboração no Toque do Dia. Deus abençoe a todos. Na próxima quinta-feira estaremos aqui novamente. Um abraço a todos.